Caminhando ao lado de mim mesmo, nenhum de nós escuta muito bem. Então aí talvez uma esquizofrenia do John conversando com ele mesmo ou com a versão em espírito, né? A versão espiritual dele, e os dois querem falar, talvez de guitarra e Jimi Hendrix, e nenhum quer escutar o outro, né? Então é muito interessante essa ideia. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Enquanto o Chili Peppers não lança músicas novas do seu próximo disco duplo, vamos falar um pouquinho mais de John Frusciante. Os vídeos dele estão sendo bem recebidos aí, fãs calorosos de John querem saber mais sobre ele. Então vamos falar da música de hoje, né, que é Central, e entender um pouquinho mais como funciona a cabeça do artista. E isso eu acho um efeito colateral muito interessante que está acontecendo no canal. A gente já está fazendo tantas músicas, né, decifrando, traduzindo, interpretando, indo lá a fundo na mente dos compositores, que a gente já está tendo um entendimento completo, assim, não completo, mas próximo de entender como eles funcionam e por que eles escrevem o que eles querem escrever. E aí, juntando com as letras solo do John Frusciante, a gente consegue ter uma visão até mais ampla, né? Porque a vertente do John é um pouquinho diferente da do Chili Peppers. E aí, tu vê que ele tem as suas escolhas diferenciadas. Uma coisa que eu notei, agora escutando mais músicas da carreira dele, é o quanto o John não prima por uma produção impecável, né? Tu vê que os Chili Peppers são álbuns muito bem produzidos, com uma sonoridade muito bem feita, aquela coisa de quem tem milhões para pagar e botar no estúdio tudo do bom e do melhor, com o melhor produtor. E é claro que o John tem dinheiro, mas ele propositalmente escolhe deixar os álbuns mais crus, porque talvez ele queira também, até sonoramente, fugir da fama. Então, tudo é muito psicológico, tudo é muito subentendido, né? Subliminar. E aí é interessante ver que as escolhas dele se permeiam não só nas letras, não só no seu jeito de tocar e cantar, mas até na escolha da sonoridade do disco. E antes da gente falar de inglês, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês mais assíduos do canal, né, que estão se beneficiando. Eu vejo nos comentários muitas pessoas dizendo que estão aprendendo, o canal está ajudando, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz de verdade. Mas sobre o aprendizado, tá aí um ponto que eu acho que eu não tenho reformulado o canal, eu não tenho aprimorado. Isso aí eu acho que pode ser melhorado, e é por isso que eu venho fazer essa pergunta para vocês. O inglês do canal. Vocês querem tá bom do jeito que tá? Ou vocês querem que eu vá mais a fundo? Ou explique de onde vem a palavra? Ou vocês preferem essa visão mais ampla, tentando falar mais do que o artista quis dizer com isso? Isso sempre vai existir no canal, mas eu pergunto se vocês querem uma explicação um pouquinho mais complexa das palavras, das frases, das estruturas. Eu pergunto isso porque quem usou a língua como eu, que teve uma experiência mais utilitária dela, né? Usar a língua para trabalhar, conversar, estudar e não se preocupar tanto com preposições, fonemas e outras partes mais didáticas, eu pergunto se é interessante falar um pouco disso ou se vocês preferem essa visão mais ampla e simplesmente tentar entender o contexto geral ao invés de... Claro que eu não vou dar aula de verbo to be ou coisas assim, mas eu pergunto se vocês gostariam de alguma coisa um pouquinho mais aprofundada na hora de falar de inglês ou das palavras, ou como sempre, né, os comentários são sempre abertos, então se não entendeu alguma coisa ou alguma explicação não ficou clara, eu convido a todos, por favor, deixem nos comentários qualquer dúvida e se eu puder e souber explicar, eu vou ter o maior prazer de dizer, né? Meu semestre já voltou, então meu tempo já voltou a ser curto, mas sempre que eu puder eu leio os comentários, sempre que eu puder eu respondo. Então se tiver alguma dúvida de inglês ou alguma coisa não ficou clara nos vídeos, por favor, perguntem. Ou se tem uma sugestão para melhorar os vídeos também, deixem embaixo nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Vamos falar de inglês então? Central, a central ou o centro, né? Dependendo do contexto, essa palavra tem uma conotação diferente. Então vamos lá para o verso 1. I'm central to nowhere, thinking of sweeping it clean. Então eu estou centrado em lugar nenhum, né? Então o John aí não tem lugar. Então a velha noção do andarilho, pessoa que não tem casa, não tem onde viver, o músico, né? Foi Supertramp que eu traduzi esses dias e a letra falava justamente sobre isso, né? A pessoa não... O Supertramp, que é o nome da banda, é a pessoa que não tem casa, né? O vagabundo, né? Tramp era a palavra que se usava para falar vagabundo há muito tempo atrás. Então, com essa conotação da pessoa que não tinha casa e não tinha onde morar. E aí o John, como um velho músico raiz, inspirado em Jimi Hendrix, ele também leva um pouquinho essa conotação do tramp, né? Do vagabundo. O central to nowhere, a pessoa que não tem casa, não tem um lugar definido. Thinking of sweeping it clean. Então, pensando em varrer tudo limpo, né? Fazer uma limpeza geral, ou seja, recomeçar. Mas claro que quando alguém tem traumas e abuso de substâncias como o John,
é muito difícil de começar do zero, né? Mas segundo Freud, a gente pode reinterpretar os nossos traumas para conseguir viver uma vida plena. When we choose to go, we're losing more than just our surroundings. Então, quando nós escolhemos ir, nós perdemos muito mais daquilo que está ao nosso redor. Olha só, bela poesia, né? Às vezes não precisa ser enigmático para ter uma poesia bela. Tá bem direta essa frase e eu acho que ela não precisa de muito mais explicação, né? Quando nós escolhemos ir embora, nós perdemos muito mais daquilo que está ao nosso redor. Eu seria o contrário, né? Eu acho que quando a gente resolve ir embora, a gente pega aquilo que mais nos ajuda e deixa para trás o que não nos serve. Mas então talvez essa ideia de deixar para trás, tu está perdendo muito mais do que o cenário, né? I've gone around the sides of this universe as it stands, outside the limits of all existence where light never ends. Olha só, baita poesia. Aqui tá um John bem introspectivo, bem filosófico, né? Eu fui ao redor de todos os lados desse universo como ele é conhecido, as it stands, né? Stand é ficar de pé, mas aqui nesse caso dessa frase é como ele é conhecido. Então ele foi por todos os cantos, todos os lados que o universo tem, ou que a gente conhece, ou percebe que o universo tem, e a ideia de o universo ter cantos ou ter lados já dá uma ideia de dimensões, né? Então ele foi por todas as dimensões desse plano universal. Outside the limits of all existence where light never ends. Por fora de todos os limites da existência onde a luz nunca termina. Olha só, né? Então, interessante, né? A ideia de luz, a luz pode ser o jeito de velocidade, de viajar, né? Viajar na velocidade da luz, que aparentemente é a única forma que a gente tem de atravessar grandes distâncias em pouco espaço de tempo, o que permitiria uma viagem universal ou dimensional, interdimensional. Estamos viajando aqui com o John, né? O John viaja, a gente viaja junto. Outside the limits of existence where light never ends, né? A luz nunca termina. E aí pode ser uma coisa mais direta também, ou mais esperançosa, que a luz nunca terminar no universo, que no nosso imaginário o universo sempre é escuro, né? Tem escuridão no universo. E a luz tem essa conotação de esperança, porque ele sabe que mesmo tendo viajado pelos cantos mais escuros do universo, ele ainda mantém a sua luz acesa, ainda tem uma fagulha, uma chama que permite que ele retorne para a Terra. E aí no refrão ele diz: We should be grateful to the gods, whoever the real to they are. Aqui é curioso as palavras que ele escolheu, mas vamos tentar decifrar, né? Nós deveríamos ser gratos aos deuses. Aqui tá fácil. Whoever the real to they are. Aqui faz sentido se tu separar essa primeira palavra do resto da frase. Whoever, quem quer que seja, the real to they are. Eles são reais para quem eles são, ou são reais a si mesmos, a si próprios. Então aqui dá uma ideia de que essas identidades elas deveriam ter um compromisso consigo mesmo. Então nós deveríamos ser gratos aos deuses, quem quer que sejam, ou seja, ele não está delimitando uma certa vertente religiosa para dizer quem são os deuses, mas ele está dizendo que eles são reais para quem eles são. Então é curioso assim, essa filosofia, porque ele está dizendo que a menção ou a noção de uma entidade de poder religioso ou de poder divino, ela tem que se confirmar quem ela mesmo é. Então ela tem que se refletir, é quase que... ficou complicado essa aqui, né? Vamos pensar de novo, né? Quem quer que sejam os deuses, ou seja, ele não tem certeza de quem são os deuses, eles precisam confirmar a sua identidade para eles mesmos. É como se fosse assim, eles precisam ser reais às suas convicções, precisam ser fiéis a si próprios, talvez seja uma coisa assim, né? Mas por que um Deus ou uma entidade divina que tem essa onipotência, onipresença, né? Essa coisa elevada, teria uma característica humana que é ser fiel a si mesmo. Então é muito curioso, interessante. Vamos ler mais a letra e talvez isso aqui fique mais claro. Mas essa frase aqui eu achei muito curiosa. I value my placement as in hell, remember the moment that I fell. E aqui o John ele já fala uma coisa muito similar ao Anthony em outra letra, que ele está dizendo, eu dou valor para o lugar que eu fui posicionado no inferno, né? My placement as in hell, ou seja, o meu lugar como se fosse no inferno. Ou seja, falando das experiências traumáticas que ele teve aí e as suas épocas de uso de droga, de abuso intenso, onde ele estava realmente num inferno aí, pessoal, astral, físico, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí ele está dizendo, remember the moment that I fell. Eu lembro do momento, ou lembre-se do momento em que eu caí. E aí essa ideia que o Anthony fala também, que é lembrar das suas experiências e não se arrepender da sua experiência de drogas ou de uso e abuso de substâncias, porque essas experiências moldaram o caráter dele. Então ele está dizendo, né? Eu valorizo o lugar que eu recebi no inferno. Então, muito interessante, muito poético, e essa ideia de que nem todo sofrimento é ruim, né? Já mencionei isso várias vezes em outros vídeos, mas hoje em dia a gente tem uma cultura que quer eliminar o sofrimento, e na verdade a gente tem que aprender a sofrer com inteligência.
E aí então o John junto com o Anthony, eles compartilham desse sentimento de que as suas experiências, por pior que foram, elas moldaram quem eles são como pessoa, né? Então eles mostram que mesmo todo o sofrimento que eles passaram, e aí se comparando com o inferno, né? E o Anthony tem a clássica Under the Bridge, que ele relata em um dos piores momentos da sua vida, elas têm esse paralelo e elas podem ser comparadas porque os dois chegaram à mesma conclusão, que essas experiências moldaram quem eles são como pessoa, e elas na verdade fortificaram eles, né? Eles não se arrependem, porque mesmo de todo o pior que aconteceu com eles, eles ainda tiraram um proveito, um lado bom e uma lição de tudo isso. Vamos pro verso 2. Anything that could one day be is as real as what I'm saying. If something is nothing, it must not be something in any possible way. Aqui é poesia e bem complexa porque ele repete várias palavras, mas vamos lá. Anything that could one day be is as real as what I'm saying. Essa aqui é tranquila. Qualquer coisa que um dia poderia ser, ela é tão real quanto o que eu estou dizendo. Ou seja, as ideias, o imaginário, né? Então a gente pode pegar uma ideia que já está concreta no mundo imaginário e transformar ela em real. Isso aí, então, tá fácil. Essa aqui tá fácil. If something is nothing, it must not be something in any possible way. Se algo é nada, então ela não deveria ser ou não pode ser qualquer coisa em qualquer maneira possível. Então essa aqui já é mais estranha porque pelo jeito de falar, né? Something is nothing, it must not be something in any possible way. Se algo não é nada, ou seja, se não existe, ela não pode ser nada de nenhum jeito possível. Então, tranquilo, né? Essa aqui é mais direta, mas o jeito que ele escreveu é meio complicadinho, mas dizendo que o que eu acho que ele quis dizer com isso não é tão direto, óbvio, né? Porque ele é um poeta, mas é a ideia de que se tu consegue pensar e imaginar uma ideia, esse é o pré-requisito para que ela se concretize. Se tu não consegue pensar no sentido de ser alguém com talvez um pensamento negativo ou alguém que não acredite que algo seja possível, tu está dizendo que ela não vai se concretizar já na etapa de ideias, né? Então vi isso na faculdade esses dias, né? Para o nosso inconsciente, segundo a psicanálise, o que a gente acredita ser real é real. Então talvez você também pode voltar com a ideia do Deus, dos deuses ali, os seres divinos que ele falou antes, que a realidade que eles se julgam ou a imagem que eles estão se baseando é a deles mesmos porque eles acreditam ser reais. Então isso já faz com que a realidade deles seja verdadeira. Lose yourself in the far-off worlds that are right under your feet. Switch below with above all the way up to infinity. Essa frase é muito boa, a gente já vai dissecar ela, né? Então, perca, né? Se deixe levar, lose yourself in the far-off worlds. Então, se deixe levar pelos mundos distantes, né? Se perca nos mundos à distância. They are right under your feet. Mas esses mundos à distância estão bem debaixo dos seus pés. Então, a nossa realidade, ela é mutável, ela é só uma questão de percepção, né? Switch below with above all the way up to infinity. Então, troque o que está abaixo, below, with above, em cima, né? Então, inverta aí a posição dos polos, talvez, né? Ou dos planos, o chão e o céu, all the way up to infinity. Então, mude os polos, inverta os planos até o infinito, né? Infinity. Então, se isso aqui ele não está falando de drogas, eu não sei do que ele está falando, né? Mas ele está dizendo que isso aí, esse uso de substância permite que ele acesse outros mundos, né? Isso aí já está documentado e a gente sabe muito bem. E o refrão é diferente do primeiro, que ele diz We should be thankful who we are, whether we know ourselves or not. Então nós deveríamos ser gratos por quem nós somos, independente se nós nos conhecemos ou não. Então essa ideia de que a gente está sempre em mudança, a gente está sempre se conhecendo e não importa o que aconteça na vida, a gente deveria estar gratos pelo dom ou pelo presente de que é a própria vida, né? Então tudo pode ser mudado, tudo pode ser conciliado, consertado, resolvido, contando que tu tenha vida e que tu esteja disposto a se conhecer. Então, baita poesia do John, né? Walking alongside myself, neither of us listens very well. Muito boa essa frase. Caminhando ao lado de mim mesmo, nenhum de nós escuta muito bem. Então aí talvez uma esquizofrenia do John conversando com ele mesmo ou com a versão em espírito, né? A versão espiritual dele, e os dois querem falar, talvez de guitarra e Jimi Hendrix, e nenhum quer escutar o outro, né? Então é muito interessante essa ideia. E a gente entra na parte que se repete até o final da música com uma quebradeira, né? Finalmente a gente tá falando de uma música que tem quebradeira. Vocês sabem que eu gosto disso. E essa batera aí é muito Chad Smith e eu conseguiria enxergar eles tocando ao vivo esse som muito bem, né? O Chili Peppers poderia aproveitar esse som aí. Vários da carreira solo do John, né? E a gente vê que com certeza a influência dele no Chili Peppers é notória, né? Quanto mais a gente fala de John, mais a gente vê o quanto ele influencia o som do Chili Peppers. E aí a gente vê que ele é uma influência muito grande na carreira da banda, né? Como esse cara faz falta e moldou o jeito do Chili Peppers criar suas composições, né? Mas a gente vai para essa parte do som que ela se repete até o final da música e ele diz I'm dreading a time that is not near, as a man on a cross I have no fear. Poderosa essa palavra, poderosa essa frase, e a gente já vai ver o que ela fala.
E aqui ele diz, I'm dreading a time that is not near, as a man on a cross I have no fear. Então eu estou temendo um momento que ainda não está perto. Então é muito curioso, né? As a man on a cross I have no fear. Como um homem em uma cruz eu não tenho medo. Então ele está temendo esse momento que ainda não chegou, né? Então por todas as experiências que o John teve, o medo da morte ainda não chegou, mas ele já está temendo. Então é incrível, né? Esse pensamento que ele tem em relação à mortalidade e como ele tem essa conexão espiritual muito forte, claro que ele deve pensar sobre isso e refletir, e essa letra não é diferente, né? E ele diz, como um homem em uma cruz, eu não tenho medo. Então o homem na cruz não tem como fugir, né? É uma imagem santificada, divina, né? Jesus Cristo ali. Então essa aí é clara, né? Não é uma metáfora para nada, além de que o homem na cruz ele já está julgado, encarcerado e já está na sentença, né? Então ele está esperando a morte, ele já está crucificado. Então interessante ver a escolha do John de se encarar como uma pessoa crucificada. Talvez pela ideia de pagar os seus pecados, já que ele mencionou o inferno na outra parte da letra. Então tem uma conotação religiosa, né? Apesar do John, se eu não me engano, ele não é um cara que divulga muito bem aí seus ideais ou as coisas que ele segue, né? Suas ideologias políticas ou religiosas. Mas falar como ser o homem na cruz, a ideia de estar na sentença e esperando a morte, ele diz, eu não tenho medo, né? Ele está temendo o momento da morte, mas mesmo já tendo sentenciado à cruz, ele não teme. Interessante. I can't believe these words I'm saying. You gotta feel your lines, you gotta feel your lines. Então eu não consigo acreditar nessas palavras que eu estou dizendo. Então aí, talvez ele queira dizer que ele não tem medo da morte, mas como todo mundo sempre... Ninguém pensa sobre isso 24 horas por dia, mas quando a gente para pensar que existe uma finitude nessa existência, a gente tem aquela leve ansiedade, né? Que até é um nome... Tem um termo em inglês para isso, né? Que é death anxiety, né? A ansiedade da morte. Isso é uma coisa comum. Eu não sei aqui eu traduzi literalmente, mas eu não sei se o termo esse em português é assim, mas deve ser alguma coisa que até, se for em um nível elevado, deve existir um tratamento, né? Porque tu também não pode viver com medo da morte ao ponto de que isso impeça a tua vivência da própria vida. Então é curioso, interessante, mas existe essa condição que é death anxiety. E aí ele está dizendo, né? You gotta feel your lines. Então você tem que sentir as suas linhas. Como o John é guitarrista e compositor, pode ser a linha na guitarra e pode ser a linha na escrita, né? Ou seja, faça o que você diz, né? Então tu está escrevendo sobre isso, vive aquilo que tu está escrevendo, né? Ele é um poeta que claramente vive aquilo que prega, né? Então essa ideia de pastor, já que a gente está tendo conotações religiosas nessa letra, a ideia de viver aquilo que tu prega. Então ele é um cara honesto, na verdade, é isso que ele quer dizer, né? Sinta as suas linhas. E aí ele termina dizendo, I'm dreading a time that is not near, né? Eu estou temendo um tempo que ainda, né? Um momento que ainda não está perto. Então, muito interessante. E mostra aí o John um cara reflexivo, como ele sempre foi, né? Sempre vai ser. E essas letras são muito bem pensadas, muito bem escritas e muito bem concebidas, né? O cara é um gênio, não adianta. Quem gosta de John, né? É indiscutível, assim. Eu não conhecia muito sobre a carreira dele solo, né? Fora do Chili Peppers, só as mais famosas, assim. Mas aí tu vê que o cara, quando escreve, ele é um baita poeta. E talvez, né? Apesar do Chili Peppers ter um ladinho um pouquinho mais irreverente, né? Vamos usar essa palavra, assim, né? Talvez não tenha espaço para umas letras tão introspectivas quanto as do John, assim. Eles já abordaram vários temas, né? E o Anthony gosta de falar sobre isso. Ele é um cara espiritualizado e é um cara com uma consciência mundial, assim, né? Ele tem essa consciência pelo outro, pelo próximo, pelas pessoas, mas talvez esse momento um pouquinho mais a fundo que a gente nota no John não tem espaço para isso no Chili Peppers. Então é muito interessante ver que ele explora muito isso na sua carreira solo. Tem um entendimento melhor dessa música? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir um som para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Solve for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.